comum achar que um veículo que tenha um caminhão com bastante água, ele tem uma capacidade de extinção de incêndio superior. Isso só é possível, só é válido se você tiver o incêndio florestal, o incêndio na cobertura florestal, próximo aos principais acessos. Antes da EBEC, quando a gente precisava alocar uma picape, seja para a brigada florestal, seja para a brigada industrial, a gente precisava que o nosso veículo, alocado numa locadora convencional, passasse por vários fornecedores, né, onde cada fornecedor desse ia fazer uma forma de incremento na picape para deixar ela 100% pronta, né? A EBEC trouxe para a gente uma solução onde ela entrega o carro pronto, né, da forma como a gente concebeu, né, a ideia desse veículo. E quando se contava exclusivamente com a resposta, o tempo-resposta advindo do sistema de emergência do Estado, a gente tinha um tempo-resposta muito prolongado e aí pequenos focos de incêndio se transformavam em grandes incêndios. Então isso otimizou demais o trabalho, né? A gente tem já uma resposta bem interessante e a gente vai saber disso daí nos próximos períodos com a efetivação da estatística dessas áreas atingidas e da recuperação imediata dessa cobertura vegetal. Nós vamos falar sobre alguns equipamentos que são utilizados pelas nossas brigadas para o combate a incêndio. Vou começar aqui pela bomba costal. Bomba costal é um reservatório que tem uma capacidade de 20 litros. A água, por sua vez, é pressurizada nesse esguicho para o combate aos incêndios, seja ele pequeno ou médio. Quando se trata de algo maior, nós já temos um outro equipamento, que é um kit que vem na caminhonete, que tem 500 litros de água no seu reservatório, uma bomba, um motor que potencializa a bomba e que, por sua vez, essa água é direcionada através da mangueira para um esguicho. E é através desse esguicho que nós efetuamos o combate com intensidade de calor maior. Também temos nesse veículo ferramentas manuais, como enxadas, para podermos trabalhar a questão do aceiro, onde nós retiramos a vegetação para diminuir aí a intensidade da queima na vegetação. E temos também esse equipamento chamado soprador. É um equipamento destinado à jardinagem, porém ele é muito eficiente no combate direto às chamas por turbilhonamento de ar. E são os equipamentos que nós temos nesse veículo que potencializam o combate aos incêndios nas unidades de conservação do Estado de Minas. Então a EBEC ela é uma locadora e ela é uma implementadora veicular, porque a gente pensa a ideia, a gente pensa a estratégia, a gente pensa a ferramenta e a EBEC então vai lá e formata esse projeto para a gente e entrega a picape da forma como a gente precisa que ela seja operacionalizada. Olá, nós vamos falar hoje sobre o problema do fogo no meio rural brasileiro. Um problema grave. E quando a gente fala de fogo no meio rural, a gente está falando principalmente de queimadas e incêndios florestais. A queimada é aquele fogo utilizado pelo produtor com determinado objetivo, em uma área delimitada. Por exemplo, quando ele coloca fogo para fazer o rebrote da pastagem, ou quando ele usa o fogo para fazer uma roça de subsistência, ou mesmo na conversão do uso de solo para o desmatamento. Você vê que esse fogo ele é utilizado em um local determinado, de maneira controlada e com um objetivo. Já o incêndio florestal não tem objetivo, ele é o fogo que se propaga livremente, seja em áreas de produção, ou seja em áreas naturais, florestas, cerrados, causando um grande prejuízo. E quando a gente fala em prejuízo, além dos prejuízos ambientais, a emissão de gases de efeito estufa, que está causando as mudanças climáticas, além dos problemas de degradação física, química do solo, perda de biodiversidade por morte de florestas, de animais, a gente também tem prejuízos econômicos graves causados pelas queimadas e incêndios florestais, como, por exemplo, a perda de pastagens cultivadas,
a queima de culturas anuais, de culturas perenes, a queima de cercas, de implementos agrícolas, de equipamentos, benfeitorias. Então, é um prejuízo muito grande e que o produtor rural precisa evitar. Quando a gente está falando, por exemplo, né, mostrando essa imagem no Vale do Araguaia, a gente pode verificar aí que o gado está completamente sem pastagem, sem alimentação. E muitas vezes, quando ela ocorre no início do período seco, é pior ainda, porque você tem aí 2 a 3 meses sem chuva, sem rebrote, sem alimentação para o gado. Muitas vezes também o gado pode ficar cercado pelo fogo e ocorre também a morte dos animais. Então, os prejuízos são imensos e é muito importante que o produtor rural esteja preparado, faça prevenção e possa dar uma primeira resposta para os incêndios florestais, porque muitas vezes o serviço público pode não chegar a tempo de fazer o controle daquele incêndio. Quando a gente fala em prevenção, a gente está falando principalmente da prevenção dos riscos e da propagação. No caso da prevenção dos riscos, o produtor pode, na sua própria área, conversar com os funcionários, conversar com as crianças, né, para que se diminua o uso do fogo. Muitas vezes um incêndio florestal pode se originar de uma queima de lixo, de uma queima de folhas no quintal de uma casa, né? Então, se for um assentamento, conversar com a comunidade, que os assentados se organizem para substituir o uso do fogo, ou quando forem usar, o façam de maneira controlada para evitar maiores prejuízos. Outra maneira do produtor fazer a prevenção é através da construção de aceros. E eles podem ser construídos ou podem ser feitos a partir de caminhos já pré-existentes, de estruturas já pré-existentes, como no caso de uma estrada, né? Essa estrada, se ela ficar bem limpa, se a gente fizer uma limpeza nas bordas dela, ela vai funcionar como uma barreira para os incêndios florestais, né? E vai servir como acero. Mas muitas vezes as estruturas existentes na propriedade, as estradas, elas não são suficientes para que o incêndio, para evitar a entrada do incêndio naquele local. Então é preciso construir mais aceros. E nesse caso, ele pode usar, por exemplo, ferramentas manuais existentes em qualquer propriedade. A foice, a enxada, o rastelo. O importante é que seja quebrada essa continuidade do material combustível no chão. Quebrar a continuidade de folhas, de capins, deixando só o solo mineral, só a terra mesmo. E aí, se o incêndio chegar aqui, ele não vai continuar se propagando. Para áreas mais extensas, ele pode usar, por exemplo, as ferramentas, os implementos agrícolas que ele tem lá. A grade, a roçadeira na beira da cerca, o próprio arado, são implementos agrícolas que vão acelerar bastante esse processo de construção dos aceros. Mas por mais que a gente faça uma boa prevenção e evite a ocorrência, a propagação de incêndios florestais, o produtor rural ele tem que estar sempre preparado para uma eventual ocorrência ou um incêndio que venha de fora. Então, como é que a gente vai fazer essa preparação? Vamos pegar o exemplo aqui desse pessoal que está se preparando para o período crítico aí no estado do Mato Grosso. Eles trabalham num parque nacional e antes do período crítico de incêndios, então lá por abril, maio, eles já pegam todo o material que eles vão utilizar. Já preparam seu equipamento de proteção individual, pegam todas as ferramentas, conferem acabamentos, se estão afiadas, se as bombas costais estão lubrificadas e separam todo aquele material que vai ser utilizado para o combate de incêndio florestal. Porque uma coisa importantíssima é o que a gente chama de tempo de resposta. É o tempo entre você ver que um incêndio começou e chegar nele. E se eu não tiver com tudo isso já preparado, num lugar especificado, no momento que começar o incêndio florestal, tiver que encabar a ferramenta, lubrificar, chega lá, as coisas estiverem todas em más condições, ele não vai ter eficiência e não vai conseguir controlar adequadamente aquele incêndio florestal. Então a gente sempre fala, essa preparação é o segredo. O produtor rural precisa, antes do período crítico de incêndios florestais, verificar tudo aquilo que ele tem disponível para fazer esse combate de incêndio e deixar prontinho para poder usar quando começar o incêndio. E essa preparação, ela não tem nada de complicado, porque muitas dessas ferramentas o produtor rural tem na sua propriedade. É claro, se ele puder comprar mais ferramentas exclusivas, né, adaptadas para o combate de incêndio florestal, vai ser muito melhor. Mas se não, muitas vezes ele tem isso tudo na sua propriedade.
Então, essa fase de preparação também, se ele tiver mapas, se ele puder utilizar a internet, se ele puder fazer uma pesquisa do histórico de incêndios naquela região, é ótimo. Mas, se não, ele pode fazer com os recursos que ele tem, né? Por exemplo, se você tiver um mapa melhor, mas se não, todo mundo conhece a sua propriedade. Então, como no exemplo dessa comunidade, eles estão fazendo o quê? Eles próprios estão fazendo um mapa, colocando ali aonde que estão as casas, que são as áreas de risco, aonde são as roças que vão ser queimadas, onde estão as estradas que vão funcionar como aceros, como barreiras de fogo, pontos de captação de água, como chegar rapidamente em qualquer local dessa propriedade, dessa comunidade, para fazer rapidamente combate de incêndios florestais. Então, essa preparação, ela não precisa de muito custo. E muitas vezes as ferramentas para fazer a prevenção e o combate de incêndios florestais, elas já existem na propriedade. Basta que o produtor deixe elas prontas para serem rapidamente utilizadas caso ocorra um incêndio. Se estamos bem preparados para o combate, se todas as ferramentas estão boas, prontas, então a gente pode fazer essa supressão desse incêndio que está ameaçando essa propriedade. Mas dependendo da intensidade, da velocidade do incêndio florestal, não é possível trabalhar na margem das chamas. A gente precisa trabalhar mais afastada do incêndio. E nesse caso, a gente vai fazer uma abertura de linha de defesa, que é a quebra da continuidade dos combustíveis no solo. A exemplo do que a gente fazia no acero. A diferença é que o acero é uma técnica de prevenção. A gente faz preventivamente. Quando a gente abre essa linha, quando a gente quebra essa continuidade dos combustíveis durante o combate de incêndios florestais, a gente chama de linha de defesa, né? A gente vai calcular a velocidade do incêndio, vai tomar uma distância segura, vai abrir essa linha e quando ele chegar ali, ele vai ser controlado só pela linha ou muitas vezes através do uso de outras técnicas, como o contrafogo, que é muito comum no meio rural brasileiro. O contrafogo, ele é uma técnica perigosa, que muitas vezes acaba causando acidentes maiores e prejuízos maiores do que incêndio florestal, né? Então, por isso, ele é preciso ter muito cuidado na aplicação dessa técnica. Mas, muitas vezes, logo após o controle do incêndio florestal, todo mundo, já cansado de uma atividade extenuante, vai embora para sua casa e não faz uma das atividades, uma das fases mais importantes que existe no controle de incêndios florestais, que é a extinção. Por quê? Porque depois que a gente controlou aquela beira do incêndio, que controlou a propagação do incêndio, ainda tem muita coisa queimando lá no meio. São troncos caídos, são árvores de pé, né? São fezes de boi que ficam lá fumaçando muitos dias. E esse material, com o vento, ele pode ser transportado para fora da área queimada e começar um novo incêndio florestal. Então, essa fase de extinção ela é uma fase importantíssima, difícil de ser bem feita, porque as pessoas estão cansadas e depois que vira o fogo controlado pensam que não há mais perigo. Mas é importantíssimo ficar na área e a uma distância que vai variar aí de 10 a 30 metros da borda da área controlada do incêndio florestal. É preciso apagar completamente todo o fogo que existe naquele local, senão há um risco dele retornar depois. É o que esse pessoal está fazendo aí, né? Com bombas costais, enxada, motosserra, tudo aquilo que foi utilizado para combater incêndio florestal deve ser mantido no local até fazer a extinção completa do incêndio. Então, essas são as atividades que o produtor rural pode fazer para evitar a ocorrência de incêndios florestais na sua propriedade ou para controlar quando eles chegarem. Porém, o combate de incêndios ele é uma tarefa perigosa, né, complexa e que precisa de ter muita organização e conhecimentos acerca do comportamento do fogo. É isso que nós vamos falar na próxima aula, sobre o comportamento do fogo, como que ele vai se propagar e o que vai influenciar isso para que a gente possa fazer o combate com segurança e eficiência. Até lá! Olá, vamos continuar conversando sobre como os produtores rurais podem se preparar para proteger as suas propriedades da temporada de incêndios florestais que se aproxima no Brasil. Na aula anterior, a gente conversou sobre os prejuízos causados pelos incêndios florestais.
ao solo, ao meio ambiente e também econômicos para os produtores rurais. Além disso, a gente falou sobre como prevenir a ocorrência desses incêndios e que atividades que ele pode fazer para estar bem preparado para o combate. Hoje nós vamos falar sobre o combate de incêndios florestais propriamente dito. E quando a gente fala de combate de incêndios florestais, a gente está falando de uma atividade que envolve riscos, uma atividade perigosa e, portanto, precisa ser feita dentro de uma organização e de um conhecimento técnico sobre incêndios florestais. Por exemplo, no caso desse incêndio florestal, durante a propagação desse fogo, ele vai produzindo diversos efeitos no meio ambiente, que é o que nós chamamos das variáveis do comportamento do fogo. E que variáveis são essas? A gente observando, a gente vê que há uma chama no fogo, que ali, nesse caso, está mais ou menos com 3 a 4 metros de altura. Ela nos dá uma ideia da intensidade do fogo, da direção que está o vento, e vai nos dar um indicativo se nós vamos poder fazer um combate direto nesse incêndio florestal ou não. Outras variáveis que a gente pode observar, o modelo de propagação, quer dizer, que forma que esse incêndio vai tomar, dependendo do vento, ele pode tomar uma forma mais de cunha ou com menos vento, ele pode se propagar mais circularmente. Outros efeitos que a gente pode observar, a velocidade de propagação. As diferentes frentes de fogo, elas vão se propagar com velocidades diferentes, dependendo, por exemplo, do vento ou da topografia. Outro efeito importante de observar é a coluna de convecção. O que é isso? Em todo incêndio florestal, há um aquecimento do ar e esse ar quente sobe. E por que isso é importante? Porque dependendo dessa intensidade dessa coluna convectiva, ela pode jogar fagulhas além da nossa linha de defesa ou além do acero que a gente fez preventivamente. Outra coisa que a gente pode observar no incêndio florestal, muitas vezes o produtor ele está lá e identifica o incêndio pela coluna de fumaça. Essa coluna de fumaça ela já pode nos dar bons indicativos de tudo que está ocorrendo nesse incêndio florestal. Então, uma coluna de fumaça mais branca, ela significa um incêndio de menor intensidade, com mais umidade, enquanto que uma coluna de fumaça mais escura já indica um incêndio de maior intensidade, se propagando principalmente por combustíveis mais secos. A direção da coluna, o tamanho, a forma como ela está, pode nos dizer se é um incêndio que está no começo, que está no fim e para onde que ele está indo. E todos essas variáveis do comportamento do fogo, elas vão depender de 3 fatores, que são os fatores do comportamento do fogo: meteorologia, topografia e combustíveis. Todas aquelas variáveis que nós vimos antes, a intensidade, a coluna de convecção, a velocidade de propagação, elas vão depender desses 3 fatores. O que isso significa na prática? Que se o produtor rural conseguir fazer uma boa leitura dos fatores do comportamento do fogo, ele vai conseguir saber como que esse incêndio vai se comportar ao longo do tempo, daqui 1 hora, daqui a 5 horas, no dia seguinte. Isso é fundamental para a gente pensar nas nossas técnicas de combate, tanto para que a gente tenha eficiência e possa ali abrir de defesa no local adequado, ou fazer o combate direto de maneira eficiente, e também para a segurança, porque se esses fatores mudarem ao longo do tempo, por exemplo, se durante o dia esquentar, aumentar o vento, ou o incêndio atingir uma topografia mais acidentada, ele pode mudar o seu comportamento, ficar mais violento e levar a risco as pessoas que estão trabalhando lá próximas. Nós vamos falar de cada um dos fatores do comportamento, e o primeiro deles é a topografia, que é o quê? O relevo. A topografia ela pode ser plana ou acidentada, e isso vai ter um efeito sobre como vai ser o comportamento do fogo. Se você tiver um incêndio que estiver num lugar plano e começar a subir uma serra, por exemplo, ele vai rapidamente modificar o comportamento dele, vai adquirir maior velocidade, maior intensidade e, portanto, é uma situação de risco e de dificuldade de combate muito maior. Por que o incêndio morro acima vai mais rápido e tem mais intensidade? Porque aquela ar quente que vai se desprendendo, aquela coluna de convecção que vai subindo, ela já vai secando os combustíveis que estão lá em cima. Então, a velocidade do incêndio tende a ser maior. Além de outros fatores complicantes no controle, por exemplo, o rolamento de brasas ou pedras ou troncos
durante a propagação do incêndio morro acima, que pode levar a riscos ou a gente perder o controle por causa desse rolamento de brasas, passar o aceiro ou a linha de defesa que a gente está lá embaixo. Então, se tiver fazendo uma linha de defesa num local de terreno acidentado, às vezes é preciso fazer um camalote, fazer uma área de maneira que quando a brasa descer, ela fique depositada naquele local e não propague o incêndio para outros locais. O relevo também tem outros efeitos sobre o incêndio florestal, ele influencia a vegetação, né? Se a vegetação fica no lado do sol nascente, ela é de um tipo, se ela fica virada para o lado do sol poente, é de outro tipo. E um dos mais importantes também, a topografia ela vai alterar um outro fator do comportamento, que é o vento. Então, dependendo da forma do relevo, o vento pode adquirir diferentes direções e isso vai modificar decisivamente o comportamento do incêndio florestal. Outro fator do comportamento do fogo é a meteorologia. E o que é isso? É a direção e a velocidade dos ventos, a temperatura e a umidade relativa. E esses fatores eles vão influenciar decisivamente também o comportamento do nosso incêndio florestal, né? O mais importante, geralmente mais falado, é o vento, né? O fogo vai ser muito influenciado pela direção e velocidade dos ventos. E aonde o vento está apontando, a gente chama geralmente, inclusive, de cabeça do fogo, que é onde ele tem maior intensidade e maior velocidade. E aonde é mais difícil de fazer o controle e aonde ele provoca os maiores danos, né? O outro fator, a temperatura. E a temperatura tem a característica que ela varia ao longo do dia. No meio da tarde a gente tem o máximo de temperatura e na madrugada o mínimo. E muitas vezes isso pode ser utilizado para a gente fazer o combate do incêndio florestal. Muitas vezes pela manhã você olha, o fogo está baixo, está fácil de controlar, mas ao longo do dia, conforme vai aumentando a temperatura e diminuindo a umidade relativa, o fogo tende a ficar cada vez mais intenso e pode chegar um momento que fica perigoso de fazer o combate. Então, nesse momento, a gente para o combate, espera uma condição climática melhor e volta a fazer o combate. Muitas vezes se faz esse combate do incêndio florestal, inclusive à noite, que é o que a gente chama de combate noturno. É perigoso porque você pode cair numa vala, pode não ver um animal peçonhento, pedras, buracos, mas dependendo da situação, pode ser sim a melhor solução, porque a temperatura está mais baixa e a tendência é o comportamento do fogo modificar nesse período. E também a temperatura age junto com a umidade relativa do ar. À noite a umidade relativa aumenta, essa umidade do ar ela passa para o combustível florestal e isso faz com que ele tenha um comportamento mais tranquilo, mais fácil de ser controlado. Isso muitas vezes também pode enganar as pessoas. O cara olha para a área de manhã cedo, por exemplo, uma área onde que teve um combate no dia anterior, ficou lá à noite, de manhã cedo ele olha e diz, acabou o fogo, não tem mais. Mas aquilo é por causa que os combustíveis estão úmidos e a temperatura está baixa. Conforme o dia vai esquentando e a umidade vai diminuindo, os combustíveis perdem a umidade, a temperatura aumenta e muitas vezes aquela brasinha, aquele restinho de incêndio que ficou lá dentro quando a extinção não foi bem feita, ele faz com que o incêndio volte a se propagar. Então a gente tem que estar muito atento a essa questão da meteorologia, principalmente porque ela varia muito ao longo do dia. Temperatura, umidade relativa, velocidade e direção dos ventos. O outro fator do comportamento do fogo é o combustível. E quando a gente está falando de incêndio florestal, combustível para nós é capim, folhas secas, galhos, troncos, é vegetação. E a grande vantagem da vegetação é que a gente pode manejar ela. A gente não pode mudar a topografia, não pode controlar as condições do clima, mas o combustível florestal a gente pode manejar. A gente vê o exemplo, por exemplo, dessa propriedade. Nós estamos aí com uma braquiária seca, aproximadamente 1 metro, 1,5 metros de altura, né? Inclusive próxima à cerca. É, com certeza, uma grande possibilidade de catástrofe pelo acúmulo desse combustível florestal contínuo. Então, o que a gente poderia fazer nessa área? A gente poderia passar uma roçadeira na beira da cerca, diminuindo a altura desse combustível e depois passar uma grade. Com isso, a gente vai quebrar a continuidade desse combustível florestal. E aí, se tiver fogo de um lado,
ele não vai se propagar para o outro, dependendo da sua intensidade. Então, combustível florestal, ele é um fator importantíssimo, é nele que a gente vai trabalhar durante as nossas atividades de prevenção e de combate. E tem algumas manhas, tem algumas dicas para essa questão do manejo do combustível florestal. No caso da gente construir uma linha de defesa para conter um incêndio florestal, a gente removeu essa vegetação aqui e muitas vezes a gente joga toda a vegetação para o lado. Isso vai causar um acúmulo de combustível bem na beira da minha linha de defesa, que quando o incêndio chegar ali, ele vai pegar mais força e ele vai, pela intensidade, pela coluna de convecção, pode jogar uma faísca, uma parte para o lado e causar outro incêndio. Então, a gente distribuir esse combustível que fica aqui no meio. Outra coisa importante de ser observada é que essa quebra da continuidade da vegetação, ela não pode se dar muitas vezes só ao nível do solo. Aqui, no caso dessa linha de defesa, a gente quebrou a continuidade da vegetação ao nível do solo, mas não quebrou essa continuidade que a gente chama de vertical. Então ficaram muitos galhos aqui na beira dessa linha. E com o calor que veio ali quando o incêndio chegou, subindo, ele vai queimar esses galhos e vai fazer com que o incêndio florestal passe para o outro lado. Isso é muito comum, principalmente em combate de incêndio dentro de áreas de floresta. Então a gente precisa ter alguém percorrendo essa linha, vendo se ela está bem feita, vendo como é que está a distribuição de combustíveis aqui, a continuidade vertical, o ancoramento dela, para que quando chegar um incêndio não haja o risco dele escapar. É muito comum, muitas vezes, quando se vai fazer um acero ou uma linha de defesa durante um incêndio, que o tratorista chega lá com a grade, ele baixa a grade na beira da cerca e vai puxando ela para fazer o seu acero. E não observa justamente aquele ponto próximo da cerca, aquele meio metro, 1 metro que fica por trás. Aquilo que a gente chama de ponto de ancoragem. E ele precisa também ser trabalhado, ser removida a vegetação dele, muitas vezes utilizando uma enxada naquele espaço. Então é muito importante que seja percorrido, que alguém percorra todos esses aceros, essas linhas e veja se está bem ancorado, se a quebra da continuidade da vegetação ao nível do solo está bem feita em toda a linha e também se não há perigo de continuidade vertical, fazendo com que as brasas passem para o outro lado. Por último, dependendo desses fatores do comportamento do fogo, ele pode atingir um comportamento que nós chamamos de extremo. O que é isso? Uma alta velocidade, uma intensidade muito grande das linhas de fogo, chegando muitas vezes, inclusive, a se propagar pela copa das árvores, como nesse caso aí, que a gente chama de fogo de copas. São incêndios de comportamento extremo muito perigoso. E, nesse caso, não se deve fazer o combate do incêndio florestal. Quando que isso acontece? Quando nós temos uma vegetação altamente inflamável, nesse caso aí, por exemplo, uma plantação de pinos, que tem muito óleo, que tem muita resina, em condições de vento forte, muitos dias sem chuva, baixa umidade relativa e muito calor. Quer dizer, condições comuns ao longo do Brasil durante o período de estiagem. Então, é mais um motivo pelo qual a gente precisa conhecer o comportamento do fogo, os fatores do comportamento, antes de fazer o combate do incêndio florestal. Porque se o produtor fizer uma boa leitura desses fatores, combustível, meteorologia e topografia, ele vai conseguir prever como que vai ser o comportamento do fogo nas próximas horas ou nos próximos dias e vai poder definir as técnicas mais eficientes para o seu controle e para trabalhar com segurança. E é isso que nós vamos ver no próximo programa. Quais são essas técnicas que ele vai aplicar para controlar esse incêndio florestal? Até lá! Roupas adequadas e bons equipamentos de proteção individual para combater o fogo. É preciso estar devidamente equipado para evitar acidentes. Esse é o tema de nossa sala de aula de hoje. Olá, nos módulos anteriores nós vimos os prejuízos causados pelas queimadas e incêndios florestais no Brasil.
prejuízos que vão muito além da questão ambiental, são prejuízos inclusive financeiros e de saúde pública. E vimos também como o produtor rural precisa estar preparado para a temporada de incêndios florestais que ocorre anualmente no Brasil. Essa preparação ela envolve a prevenção, envolve estar planejado para realizar o combate. Vimos também que os incêndios florestais, as queimadas, eles têm comportamentos diferenciados dependendo da meteorologia, da topografia e do combustível, e como que a gente pode usar isso para prever como que esse incêndio pode se comportar lá na frente. E visto isso, como que é o comportamento do fogo, como que vai ser esse comportamento ao longo do tempo, a gente pode agora falar do combate de incêndios florestais. E quando a gente fala em combate de incêndios florestais, a primeira coisa a ressaltar é a segurança. E o ideal é que as pessoas que vão trabalhar nessa atividade usem sempre o equipamento de proteção individual adequado, como nesse caso aí, uma calça resistente ao fogo, coturnos, luvas, uma blusa para proteger ele também do fogo, uma balaclava, que é essa máscara que vai proteger o rosto, óculos e capacete. Então, o ideal é que todos tenham esse equipamento para controlar incêndios florestais. Mas muitas vezes, se não tiver e for necessário fazer uma atividade relacionada ao fogo, é importante que se use roupas adequadas nesse tipo de atividade. E se evite roupas sintéticas, por exemplo, o nylon, que vai derreter e pode causar uma queimadura grave. Mas calçados fechados, blusas jeans, roupas de algodão, esses são mais indicados para quem for trabalhar na proximidade do fogo. E sempre que possível, o EPI todo completo, capacete, luva, que vai evitar cortes e ferimentos caso um galho caia no caso de um combate em área de floresta. E antes de falar do combate propriamente dito do incêndio florestal, a gente precisa entender que ele se propaga de diferentes formas, são os diferentes tipos de incêndios florestais. Os mais comuns são os incêndios superficiais, aqueles que vão queimando a pastagem, o cerrado, pelo chão da mata, queimando aquelas folhas que ficam depositadas no solo. Esse é um incêndio mais comum que nós temos, ele pode ter baixa intensidade, mas também pode ter comportamento extremo, alta intensidade e alto risco para as pessoas, dependendo da quantidade e do estado do combustível florestal. Outro tipo de incêndio florestal é o subterrâneo, porque o fogo ele pode se propagar também por baixo do solo, por raízes de árvores mortas, ou mesmo o solo ele pode ter tanta matéria orgânica que ele pode queimar. Nesse caso a gente chama de solos de turfa, e a gente chega a ter incêndios aí com 2, 3 metros de profundidade nesses locais. E nesse caso o combate é muito complicado porque você precisa cavar até encontrar o solo mineral. Embora ele seja um incêndio que pela baixa quantidade de oxigênio ele se propague muitas vezes vagarosamente, ele tem um efeito muito grande, muito prejudicial a toda a vegetação, a tudo o que está abaixo e acima do solo. Então são incêndios de alto potencial de danos. Dependendo das condições ambientais, do vento, da continuidade vertical dos combustíveis, esse fogo pode subir para a copa das árvores e começar a se propagar de copa para copa. É o que a gente chama de incêndios aéreos ou incêndios de copa. Geralmente tem uma grande velocidade, uma grande intensidade e são muito perigosos e difíceis de serem controlados. No caso desses incêndios, o risco para os combatentes é muito grande e a gente evita o combate. Agora que a gente já conhece os fatores do comportamento do fogo, como que ele vai se propagar, os riscos, como que ele vai se comportar ao longo do tempo, os tipos de incêndios florestais, equipamentos, ferramentas, EPIs, a gente já pode ir para o combate do incêndio florestal. E combater incêndio não é só bater galho, bater abafador, ou puxar um trator com uma grade ou com uma roçadeira para abrir uma linha rápido. O combate do incêndio florestal é uma coisa que tem que ser organizada e planejada. E o que a gente vê muito comum aí para o interior do Brasil é chegar incêndio florestal numa propriedade e cada um vai para um lado com uma ferramenta diferente sem pensar em trabalhar como uma equipe de maneira planejada. E isso quase sempre gera riscos para as pessoas e uma eficiência baixíssima nesses combates. Então, como que a gente vai proceder? A primeira coisa é detectar o incêndio. Como nós vimos lá na parte de preparação,
Está bem preparado para que, no momento que detectar, tenha todas as ferramentas, as pessoas preparadas e nós chegarmos rapidamente no incêndio florestal, é fundamental. Então tem que ter um bom programa de monitoramento, avisar os funcionários, para que caso veja uma coluna de fumaça, avisar o responsável rapidamente e já ter todos os equipamentos e todos os recursos disponíveis desde o início da temporada, é fundamental. Então fizemos a detecção, chegamos rápido no incêndio e agora, vamos combater direto? Não, vamos fazer o reconhecimento do que está acontecendo. Vamos subir num carro, num ponto mais alto, né? Vamos procurar uma boa visão e vamos analisar aquele fogo. Vamos ver o que está acontecendo, qual é a intensidade das chamas, qual é a velocidade de propagação, né? Como que está aquela coluna de ar quente subindo, se tem risco de jogar focos satélites lá na frente. E isso é fundamental, não só ver o que está acontecendo no local, mas ver os fatores do comportamento que estão ao redor da área que está sendo queimada, porque isso vai me dizer como que ele vai se comportar ao longo do tempo. Então eu tenho que olhar aqui como que está a distribuição dos combustíveis florestais nessa região, né? Esse incêndio está lá numa área de cerrado, quando ele chegar nessa plantação ele vai modificar o comportamento dele. Então como que eu vou me preparar para essa mudança do comportamento do fogo para fazer a tomada de decisão? É preciso fazer um bom reconhecimento. Muitas vezes a gente faz o combate e logo lá na frente abre uma linha, por exemplo, e logo lá na frente já tem uma estrada que a gente poderia ter utilizado. Falta de fazer um bom reconhecimento. Olhamos o combustível, olhamos também a topografia, se esse fogo vai se propagar morro acima, morro abaixo ou no plano. E por último, observamos as condições ambientais que estão nessa região. E quando a gente fala de condições ambientais, a gente tem que lembrar, como foi falado no capítulo do comportamento do fogo, que elas mudam ao longo do dia. A temperatura muda ao longo do dia, a umidade relativa do ar muda durante o dia, a direção, velocidade dos ventos, né? Então tudo isso tem que ser observado. E nós temos ferramentas para que você possa acessar, por exemplo, como que vai estar a temperatura naquele dia, a possibilidade de chuva, a umidade relativa, por exemplo, nos sites de previsão climatológica, como no CPTEC, por exemplo, que você pode ver para onde que vai o vento e que velocidade que ele vai ter ao longo dos próximos dias para poder fazer o planejamento da sua ação de combate de maneira eficiente e segura, né? E uma coisa que a gente precisa sempre chamar atenção em relação ao combate é que ele é um trabalho organizado que deve ser executado dentro de um determinado planejamento. Como no caso aqui dessa figura, você vê que eles formam uma linha contínua de pessoas, cada um com a sua função, uns com bomba costal, outros batendo abafador, de maneira que você consegue ter um trabalho eficiente e seguro. Isso aí raramente é visto nos combates de incêndio florestal ao longo das propriedades no Brasil. Geralmente, quando chega o incêndio e se quer fazer a supressão, o que acontece é que cada um vai para um local, trabalha de forma desorganizada, tem uma baixíssima eficiência e muitas vezes acaba colocando as pessoas em risco, né? Após o combate, vem a fase seguinte, né, que é o controle e a extinção do incêndio. O controle nós consideramos quando há uma linha de defesa cercando esse incêndio e já não há mais a possibilidade de propagação. Porém, o fogo ainda está ativo. Nós ainda temos áreas queimando lá dentro e que muitas vezes podem ficar queimando, inclusive dias, dependendo do combustível que tiver. E a gente precisa fazer um trabalho para que esse incêndio não pule esse acero, essa linha de defesa que nós fizemos. E isso é o que nós chamamos da fase de extinção, né? Ela consiste em determinar uma distância a partir dessa linha e aí apagar todo o foco que tiver nesse local. A gente pode usar pá, enxada, não só água, né? E se tiver uma árvore, por exemplo, de pé, que estiver queimando, a gente precisa derrubar essa árvore, precisa cavar muitas vezes, porque o fogo pode entrar por baixo para as raízes, então é um trabalho extremamente pesado. E na maioria das vezes as pessoas estão cansadas já do combate de incêndio florestal e acabam deixando essa fase do combate de lado. E isso acaba fazendo que muitas vezes o fogo retorne. É muito comum ao longo de todo o Brasil que isso aconteça. Os incêndios voltarem várias vezes devido à fase de extinção mal feita. Então é preciso ter muito cuidado e muita atenção com essa fase do combate.
Realizada a fase da extinção, cabe agora vigiar a área para ver se realmente aquele incêndio está controlado e depois, ao final, a fase de desmobilização, que consiste em retornar para o local, levar todas as ferramentas de volta, já fazer a manutenção e deixar naquele local adequado que nós escolhemos lá naquela primeira fase, que era a fase da preparação. Para quê? Caso tenha um novo incêndio florestal na área, todo o material está com a sua manutenção feita, pronto para ser utilizado novamente. O combate do incêndio florestal ele pode ser feito dentro de diferentes técnicas, né? Nós vamos destacar aqui o combate direto, o combate com abertura de linhas e o contrafogo. Dependendo do comportamento do fogo, se ele for de baixa intensidade, não tiver uma velocidade muito alta, a gente pode fazer o combate direto do incêndio, que é o quê? Trabalhar imediatamente na margem das chamas. A vantagem é que geralmente é um combate muito rápido e que sacrifica pouca área, mas ele depende muito justamente dos fatores do comportamento, né? E muitas vezes a gente pode estar numa situação como essa, onde há uma condição de combate direto, mas por uma mudança do vento, ou a temperatura vai aumentando durante o dia, ou pega uma topografia diferente, esse comportamento ele pode ser modificado. Então é preciso que, nesse caso, a gente fique sempre muito de olho nos fatores do comportamento do fogo. O outro tipo de combate, que é o indireto, pela abertura de linhas. A gente vai aplicar no caso de não conseguir trabalhar à margem das chamas, em incêndios de alta velocidade ou alta intensidade. Em que consiste? Em abrir uma linha, né, quebrar aquela continuidade da vegetação, de maneira que quando o incêndio chegar ali, ele apague ou então usar até mesmo um fogo para ampliar essa linha, né? No caso da abertura de linhas, também nós precisamos trabalhar de maneira coordenada, dentro de um planejamento, né? É importante que alguém veja como que está a velocidade daquele incêndio, se vai dar tempo da gente abrir toda a linha, se ela está bem ancorada, como que está a continuidade vertical ao longo dela, a distribuição dos combustíveis, né? Mas ela vai ter uma boa eficiência se for bem feita em incêndios de média intensidade e velocidade. Então, os métodos de combate baseados na abertura de linhas, eles vão ter uma boa eficiência para incêndios de média e alta intensidade. Porém, é preciso tomar alguns cuidados quando for abrir essas linhas. Um bom ponto de ancoragem, se quebrar corretamente essa continuidade da vegetação ao longo do solo, a continuidade vertical também, de maneira que o fogo não vá passar da linha. E algumas coisas que a gente precisa ressaltar nessa abertura de linha. Não concentrar o combustível na beira dela, né? Aqui a gente quebrou a continuidade, tirou aquele combustível, se nós tivéssemos depositado na beira dessa linha de defesa, provavelmente esses produtores não poderiam estar ali na beira, por causa da intensidade. E pela altura de chamas, o perigo do fogo passar para o outro lado é muito grande. Então, é preciso tomar esses cuidados. Um bom ponto de ancoragem, nesse caso pegando a estrada, uma quebra de continuidade ao nível do solo boa, né? E uma distribuição de combustíveis mais para dentro da área que vai ser queimada ou da onde que está vindo o incêndio florestal, de maneira que não haja risco do fogo pular para o outro lado da linha. Mas muitas vezes o incêndio ele pode adquirir um comportamento extremo, isso é, uma velocidade muito grande, uma intensidade muito grande, uma coluna de convecção que pode jogar fagulhas, brasas a distâncias superiores a 100, 200 metros. Nesse caso, muitas vezes, só a abertura da linha não vai ser suficiente. E o mais comum de se utilizar nesses casos é a técnica conhecida como contrafogo. Em que consiste o contrafogo? Nós vimos no capítulo de comportamento do fogo que nos incêndios a gente tem uma coluna de ar quente subindo, que nós denominamos de coluna de convecção, né? Então, se existe ar quente subindo, há uma entrada de ar pelos lados dessa frente do incêndio florestal. E essa entrada vai chegar a um ponto que ela vai começar a puxar o ar que está próximo daquela linha de controle. Esse é o momento em que a gente vai fazer o contrafogo. E aí um incêndio vai puxar o outro de maneira que eles tenham um efeito de concentrar toda essa coluna convectiva aqui e não haver o lançamento de fagulhas para o outro lado.
como a gente pode imaginar, é uma técnica perigosa, né, que só é usada em casos extremos pelos técnicos de incêndios florestais, mas que infelizmente é amplamente utilizada por todo o Brasil, né? Então, a gente sempre recomenda que não se utilize o contrafogo por uma questão de segurança, né, por uma questão de que muitas vezes ele acaba multiplicando os incêndios florestais ao invés de controlá-los. Então é importante fazer o quê? Uma boa leitura dos fatores do comportamento do fogo. Nem sempre a gente precisa usar o contrafogo, por meio do combate direto, da abertura de linhas, utilizando as barreiras naturais e artificiais existentes. E com bom planejamento, a gente pode ter um controle muito mais seguro e muito mais eficiente do que utilizando essa técnica que é perigosa, mas que muitas vezes é a única saída possível. O combate de incêndios florestais é uma atividade que muitas vezes pode demorar dias, envolver um grande número de pessoas e diversas instituições, né? A gente pode ver aí nesse caso, além do IBAMA, a gente tem Corpo de Bombeiros, Aeronáutica, Defesa Civil, Exército, mas isso também pode acontecer na propriedade, pode estar o dono da propriedade, os vizinhos, pode ter o apoio de brigadistas dos órgãos públicos ou bombeiros, e para que isso tudo seja realizado de forma eficiente e segura, é preciso que haja uma determinada organização. E essa organização começa lá atrás, quando a gente começou o combate do incêndio florestal. Quando a gente começou o planejamento para fazer o primeiro ataque, quando aquele fogo ainda estava pequenininho, a gente já tem que definir uma cadeia de comando. Tem que ter alguém responsável que vai orientar e vai comandar aquele pessoal para que o serviço seja feito de forma harmônica e eficiente, né? Porém, conforme o incêndio foi aumentando e foram se agregando mais pessoas, aquele comandante do incidente já não podia gerenciar todas as pessoas que estão lá. Então ele começa a determinar subchefes, para que ao invés dele lidar, por exemplo, com 40 pessoas, ele lide só com 4, e essas outras 4 pessoas vão lidar com o restante. É o que a gente chama de cadeia de comando, estrutura modular, são princípios de organização que são aplicados não só em incêndios florestais, mas em todas as atividades que envolvem uma grande organização e que começam também lá naquele pequeno incêndio e vão ganhando complexidade à medida que o evento aumenta. Essa organização, ela tem que começar lá atrás, quando o incêndio era pequeno ainda, né? Quando a gente foi fazer o nosso primeiro ataque a esse incêndio florestal, quando ele era pequeno ainda, existiam só os funcionários daquela propriedade, a gente já precisava de ter alguém no comando daquela situação, orientando, definindo a estratégia, verificando se aquilo que foi planejado está sendo executado, né? Então, porém, conforme o incêndio foi se desenvolvendo, aumentando de tamanho e foi agregando outras pessoas para combater aquele incêndio florestal, vizinhos, pessoas da comunidade, brigadistas do poder público, bombeiros militares, aquilo vai ganhando uma complexidade cada vez maior. E aquele comandante que estava lidando com aquelas poucas pessoas já não consegue mais coordenar 50, 100 pessoas diretamente. Então ele começa a nomear subchefes. Ao invés de lidar com 40 pessoas, ele vai lidar com 4. E cada um desses 4 vai lidar com 10 pessoas. Isso é o que a gente chama de cadeia de comando e estrutura modular. E são princípios aplicados em qualquer gerenciamento de grandes operações, não só de incêndios florestais, e tem como objetivo a gente seguir trabalhando de forma organizada. Cabe a esse comando também definir as funções de cada um no incêndio florestal. Se o incêndio for demorar muitas horas ou mesmo alguns dias de combate, a gente pode precisar, por exemplo, de provimento de alimentação, alojamento para as pessoas, combustível, organização de veículos. Então nós precisamos daquilo que nós chamamos de logística. Alguém trabalhando para dar as condições para aqueles que estão no combate poderem fazer as suas tarefas da melhor maneira possível, né? Então, basicamente, no incêndio florestal nós vamos ter o comando, a logística e as operações. O comando definindo as estratégias e o planejamento e coordenando a operação como um todo, a logística provendo todos os meios necessários para o combate daqueles incêndios florestais e as operações executando aquilo que foi planejado lá atrás de forma organizada. Se nós trabalharmos assim, de maneira organizada, com os equipamentos adequados, fazendo uma correta leitura
dos fatores do comportamento do fogo, um bom planejamento, prestando atenção na extinção, né, e trabalhando como uma equipe, a gente pode sim ter sucesso no controle dos incêndios florestais que se multiplicam aí pelo Brasil durante a temporada de estiagem, causando imensos prejuízos aos produtores rurais. E é bom lembrar, provocar incêndio florestal é crime, com multa, embargo da área e processo criminal de reparação de todos os prejuízos causados. Portanto, tudo que a gente puder evitar o uso do fogo, reduzir o uso do fogo na agricultura, na pecuária e prevenir a ocorrência de incêndios florestais, vai estar ajudando o produtor rural e também o meio ambiente e a sociedade como um todo. A gente espera que a partir dessas aulas a gente possa ter menos incêndios florestais no período de estiagem ao longo do Brasil, reduzindo assim os prejuízos ambientais e aos produtores rurais. Tempo seco, sol escaldante. Uma pequena fagulha. Começar um grande incêndio no campo é simples assim, mas controlar o fogo é empreitada que exige muito cuidado, conhecimento, experiência. Você está preparado? Todos os anos, no período da seca, os campos brasileiros sofrem intensamente a ação do fogo. Este é um dos nossos principais problemas ambientais e também fator de sérios prejuízos para o setor produtivo, com a degradação da terra. Saber como controlar um incêndio quando ainda é possível, evitando danos maiores, pode fazer toda a diferença. Por isso, é importante você conhecer os equipamentos, ferramentas e as técnicas de combate mais adequadas. Mas vamos começar com uma questão básica: a diferença entre uma queimada e um incêndio. A queimada é aquele fogo utilizado pelo produtor com determinado objetivo, em uma área delimitada. Por exemplo, quando ele coloca fogo para fazer o rebrote da pastagem, ou quando ele usa o fogo para fazer uma roça de subsistência, ou mesmo na conversão do uso de solo para o desmatamento. Você vê que esse fogo ele é utilizado em um local determinado, de maneira controlada e com um objetivo. Já o incêndio florestal não tem objetivo, ele é o fogo que se propaga livremente, seja em áreas de produção, ou seja em áreas naturais, florestas, cerrados, causando um grande prejuízo. No Brasil, 95% dos incêndios florestais são provocados pela ação do homem, de maneira acidental ou proposital. Apenas 5% têm causas naturais, como raios. Neste caso, mais do que nunca vale o ditado: melhor prevenir do que remediar. Faça a sua parte para evitar incêndios acidentais. Reúna todo o pessoal da fazenda e das redondezas e ensine a evitar riscos como fogueiras mal apagadas, bitucas de cigarros jogadas no mato ou na beira da estrada, brincadeiras de crianças com fogo, queima inadequada do lixo e queimadas ilegais ou mal feitas. E há ainda outra medida muito importante para se evitar incêndios na sua propriedade. Ouça com atenção. Outra maneira do produtor fazer a prevenção é através da construção de aceiros. E eles podem ser construídos ou podem ser feitos a partir de caminhos já pré-existentes, de estruturas já pré-existentes, como no caso de uma estrada. Essa estrada, se ela ficar bem limpa, se a gente fizer uma limpeza nas bordas dela, ela vai funcionar como uma barreira para os incêndios florestais, e vai servir como aceiro. Aceiro, então, é uma faixa de terreno em que a vegetação foi totalmente retirada, ficando o solo exposto. Ele pode ser aberto assim, de modo manual, como o brigadista está fazendo. Esta é a forma mais recomendável em áreas pequenas, de difícil acesso. O aceiro também pode ser mecânico ou aberto com o uso de máquinas e negro, quando o terreno é limpo com uma queima controlada. E atenção, o aceiro tem que ser refeito a cada ano, ou, dependendo do solo, de 2 em 2 anos. Agora veja este outro meio para a prevenção de incêndios no campo: a redução do material combustível, ou remoção da vegetação seca, aquela que pega fogo facilmente. Isto pode ser feito por meios químicos ou com uma queima controlada, como nessas imagens de uma aula prática.
O brigadista aprende a usar o equipamento chamado pinga-fogo. Agora põe ele no chão, bate palma, com força. Força, fecha o combustível, fecha o ar. Os tipos de queima variam dependendo das condições e da necessidade. Ela pode ser por empilhamento, frontal, por retrocesso, em focos, circular simples, circular com concentrações de calor, em cunha, em L, em U ou em faixas, como esta ensinada em uma aula prática. Meu começo da minha queimada, ele vai ser sempre assim, devagar, com cuidado, tá? Vocês estão vendo essa área aqui, há risco de um foco satélite de lá do meio pular para cá? Dependendo do local, há, tá? Dependendo se tiver combustível seco ali no meio, vai ter. Uma coisa interessante dessa queima em faixa, um fogo não puxa o outro. Então, às vezes, se eu puxo aqui, um vai, né? Se eu puxar uma linha aqui de fogo, um vai puxando o outro. Então, eu posso ir trabalhando assim com a queima em faixas também. Isso aqui é a queima em faixas. Queimou ali, puxou, queima do outro lado. Fique atento. Toda queimada tem que ser autorizada pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e seguir os critérios técnicos. Para obter autorização, é necessário preencher um formulário como este, encontrado no site do IBAMA. Anote: www.ibama.gov.br/áreas-temáticas/queima-controlada. Mesmo com todos os cuidados, incêndios acontecem. Nessa hora, você deve estar preparado para agir. Para começar, é importante sempre ter na propriedade os equipamentos de proteção individual apropriados para o combate ao fogo. Os principais são boné, capacete, máscara, óculos de segurança, protetor de nuca ou balaclava, luva de segurança, gandola e calça feitas de tecidos resistentes a chamas e coturno. O ideal é que todos tenham esse equipamento para controlar incêndios florestais. Mas muitas vezes, se não tiver e for necessário fazer uma atividade relacionada ao fogo, é importante que se use roupas adequadas nesse tipo de atividade. E se evite roupas sintéticas, por exemplo, o nylon, que vai derreter e pode causar uma queimadura grave, né? Mas calçados fechados, blusas jeans, roupas de algodão, esses são mais indicados para quem for trabalhar na proximidade do fogo. E sempre que possível, o EPI todo completo, capacete, luva que vai evitar cortes e ferimentos caso um galho caia no caso de um combate em área de floresta. Além dos EPIs, o combate a incêndios exige equipamentos adequados que devem estar sempre prontos para o uso. Veja os mais necessários: facão, foice, machado, enxada, ancinho, enxadão, pá, abafador, pulasque, MacLeod, pinga-fogo, motosserra, mangueira, bomba d'água e bomba costal. Uma coisa importantíssima é o que a gente chama de tempo de resposta. É o tempo entre você ver que um incêndio começou e chegar nele. E se eu não tiver com tudo isso já preparado, num lugar especificado, no momento que começar o incêndio florestal, tiver que encabar a ferramenta, lubrificar, chega lá, as coisas estiverem todas em más condições, ele não vai ter eficiência e não vai conseguir controlar adequadamente aquele incêndio florestal. Então a gente sempre fala, essa preparação é o segredo. O produtor rural precisa, antes do período crítico de incêndios florestais, verificar tudo aquilo que ele tem disponível para fazer esse combate de incêndio e deixar prontinho para poder usar quando começar um incêndio. Ter um mapa da região também é muito útil para que o combate a um incêndio seja mais eficiente. Além da topografia do terreno, ele deve mostrar as áreas de risco, a localização das casas, das estradas, dos aceiros, plantações ameaçadas, pontos de captação de água e rotas de fuga. Você já sabe como se preparar para combater um incêndio. Então fique sempre alerta e antes do período crítico de seca,
Deixe tudo organizado para uma ação rápida se for preciso. Agora veja com atenção esta imagem. Como o fogo está se comportando? A resposta é fundamental para que você possa agir depressa e vencer as chamas. Antes de partir para o combate a um incêndio, observe a direção, a intensidade e velocidade do fogo. Outro efeito importante de observar é a coluna de convecção. O que é isso? Em todo incêndio florestal há um aquecimento do ar e esse ar quente sobe. E por que isso é importante? Porque dependendo dessa intensidade dessa coluna convectiva, ela pode jogar fagulhas além da nossa linha de defesa ou além do acero que a gente fez preventivamente. A direção da coluna, o tamanho, a forma como ela está, pode nos dizer se é um incêndio que está no começo, que está no fim e para onde que ele está indo. O fogo é uma reação química que precisa de 3 elementos para acontecer: calor, oxigênio e combustível, o chamado triângulo do fogo. E são também 3 os principais fatores que alteram o seu comportamento: a topografia, a meteorologia e os combustíveis. A topografia influencia na intensidade e a taxa de avanço do incêndio. Dependendo da altitude, da inclinação e do aspecto do terreno, ele se espalha mais devagar ou rapidamente. Você já notou como o fogo se propaga mais depressa ladeira acima do que ladeira abaixo? A meteorologia controla vários aspectos do comportamento do fogo. Ele muda de acordo com a temperatura, a umidade do ar, a pressão atmosférica, as nuvens, chuvas e a velocidade do vento. O fogo sempre avança mais velozmente na direção do vento. Para onde ele aponta, fica a chamada cabeça do fogo. O lado oposto é a cauda. Os combustíveis, ou vegetação, são outro fator de influência sobre o comportamento do fogo. Quando a gente está falando de incêndio florestal, combustível para nós é capim, folhas secas, galhos, troncos, é vegetação. E a grande vantagem da vegetação é que a gente pode manejar ela. A gente não pode mudar a topografia, não pode controlar as condições do clima, mas o combustível florestal a gente pode manejar. Cuide bem da limpeza dos aceiros e estradas que servem como defesa em caso de incêndio. Remova completamente as folhas, galhos, troncos, deixando a terra pura. Se a gente deixar um pouquinho de vegetação, né, ainda que pouca, e um ponto do aceiro, a gente pode perder todo o trabalho. Então é muito importante deixar, observar que o aceiro tem que ficar só no solo mineral, todo ele, ok? Aqui está limpo, mas é só depois, por último, o que pode passar aqui? Um rastelo. Né? Nós tínhamos uma arvorezinha ali, tem que cortar, tudo que está no aceiro tem que ser cortado. Né? Tanto por segurança para o fogo não passar, como para a segurança da gente poder andar nesse aceiro, percorrer ele, fazendo fogo, fazendo contrafogo, então tem que ficar tudo limpinho. Tá? Ok? O combate a um incêndio pode durar vários dias e normalmente envolve muita gente. Então é preciso que ele seja organizado. Comece pela cadeia de comando, com a definição da pessoa responsável por toda a ação, aquela que vai orientar, definir estratégias e supervisionar o trabalho. À medida em que o trabalho envolve mais combatentes, o comandante-geral precisa designar subcomandos, criando uma hierarquia. O chefe de esquadrão se reportar ao chefe de brigada, o brigadista se reportar ao chefe de esquadrão, essa organização modular, não é? Que a gente chama, organização modular e cadeia de comando. Equipe formada, pronta para o combate. Mas antes de partir para a ação, ainda é preciso verificar que tipo de incêndio será enfrentado. Ele pode ser superficial, aéreo ou subterrâneo. Os incêndios superficiais são os mais comuns. Se espalham sobre o solo, atingindo os campos, as pastagens e a vegetação rasteira das florestas. Os aéreos sobem e se propagam pela copa das árvores e são muito perigosos e de difícil combate. Os subterrâneos atingem a camada abaixo do solo. O fogo ele pode se propagar também por baixo do solo, por raízes de árvores mortas, ou mesmo o solo ele pode ter tanta matéria orgânica que ele pode queimar. Nesse caso a gente chama de solos de turfa. E a gente chega a ter incêndios aí com 2, 3 metros de profundidade nesses locais.
e nesse caso o combate é muito complicado porque você precisa cavar até encontrar o solo mineral. Embora ele seja um incêndio que, pela baixa quantidade de oxigênio, ele se propague muitas vezes vagarosamente, ele tem um efeito muito grande, muito prejudicial a toda a vegetação, a tudo o que está abaixo e acima do solo. Então são incêndios de alto potencial de danos. Atenção! Verifique atentamente se o fogo também corre por baixo da terra. O incêndio subterrâneo muitas vezes nem produz chamas. Chega a hora de lutar contra o fogo, e ele pode ser enfrentado de 3 formas: pelo combate direto, pelo combate indireto ou pelo contrafogo. Em que consiste o contrafogo? Nós vimos no capítulo de comportamento do fogo que nos incêndios a gente tem uma coluna de ar quente subindo, que nós denominamos de coluna de convecção, né? Então, se existe ar quente subindo, há uma entrada de ar pelos lados dessa frente do incêndio florestal. E essa entrada vai chegar a um ponto que ela vai começar a puxar o ar que está próximo daquela linha de controle. Esse é o momento em que a gente vai fazer o contrafogo. E aí um incêndio vai puxar o outro de maneira que eles tenham um efeito de concentrar toda essa coluna convectiva aqui e não haver o lançamento de fagulhas para o outro lado. Cuidado! O contrafogo é uma técnica arriscada e só deve ser aplicada com equipamentos apropriados e por brigadistas treinados. O outro tipo de combate, que é o indireto, pela abertura de linhas. A gente vai aplicar no caso de não conseguir trabalhar à margem das chamas, em incêndios de alta velocidade ou alta intensidade. Em que consiste? Em abrir uma linha, né, quebrar aquela continuidade da vegetação, de maneira que quando o incêndio chegar ali, ele apague ou então usar até mesmo um fogo para ampliar essa linha. A construção das linhas pode ser feita com 3 diferentes métodos: o rotativo, o progressivo funcional e o de golpe único. Acompanhe no vídeo esta aula prática, onde cada uma delas é ensinada. Ter boas ferramentas e vamos caminhar com segurança, distância de segurança, organizado até o final desse aceiro aqui, que nós vamos começar a aula de lá, porque a direção predominante do vento é daqui para lá. A ferramenta deve ser utilizada sempre do lado direito da estrada a qual você está caminhando, a sentido de proteção do próprio brigadista e de quem vem passando a rodovia. Entendido? Nós vamos abrir aqui a linha pelo método rotativo, tá? O que consiste? Cada um vai trabalhar no seu quadrado. Eu quero um aceiro de 2 metros de largura. A partir daqui. Você vai coordenar, você vai estar o tempo inteiro passando, vendo como que tá, se o aceiro está bem feito, se ele está bem limpo, se ele está na largura adequada, tá? E eu quero ver esse movimento de rotação entre vocês. Okay. Esquadrão Paraná, vamos abrir uma linha de 2 metros de largura, um aceiro de 2 metros. Vamos trabalhar no sistema rotativo, cada um vai andar por 5 metros. Terminou, chegou na faixa do companheiro seguinte, avança lá para a ponta. Cuidado na hora de passar na frente que o companheiro estiver trabalhando com a enxada. Estou aqui acompanhando vocês, precisando avisa. No método rotativo, os combatentes são posicionados na linha, separados por uma distância de 3 a 4 metros, e começam ao mesmo tempo o trabalho de roçagem do terreno. Quem termina seu pedaço vai se deslocando para a cabeça da linha. Terminou a sua parte, passa lá para frente. Alguns terminaram, passaram, tomaram a dianteira, outros ainda estavam mais atrasados, né? Então isso é uma das vantagens do método rotativo. Quem acabou o seu serviço, vai lá para frente. Alguns vão trabalhar mais que os outros, vão, mas a linha vai andar mais rápida. E aí depende do chefe de esquadrão estar de olho nesse pessoal que fica atrás, colocar um reforço, ver se está cansado, mas a linha ela tem que seguir retinha, completamente em solo mineral, tá? E num ritmo adequado, para que a gente possa estabelecer uma velocidade de abertura de aceiro e calcular. O fogo está vindo de lá, né? Eu estou abrindo a minha linha. Vai dar tempo de eu terminar ela? Tudo isso tem que ser calculado na hora do combate do incêndio florestal.
Se não, eu estou aqui abrindo a linha, o fogo está vindo, eu não calculei a velocidade do fogo pela velocidade da linha, e quando vê, o incêndio pula ela, eu perdi todo aquele trabalho que eu fiz lá atrás. Vou ter que começar a procurar um outro ponto de ancoragem e começar uma outra linha de defesa lá atrás. Perdi uma área, perdi trabalho. Veja agora a diferença do método progressivo funcional. Aqui os combatentes avançam todos ao mesmo tempo e velocidade. As ferramentas usadas por cada um podem ser diferentes. Geralmente quando a gente está num ambiente mais heterogêneo, a gente prefere o progressivo, porque você vai com um facão na frente, depois a foice, depois a enxada, depois o rastel. Tá? Então, conforme a vegetação, conforme o material que a gente tem, a gente pode ir variando. Método progressivo golpe único, o que consiste? Dá um passo, uma enxadada, um passo, uma enxadada. Nós vamos ter uma linha de defesa estreita, tá? Mas que vai andar muito rápido. Então vai entrar o primeiro aqui, vai dar enxadada, vai dar um passo, vai dar outra enxadada. Quando ele for dar outra enxadada, o que vai entrar aqui ao mesmo tempo vai dar a segunda. E assim vocês vão seguindo. O que vai dar a primeira enxadada não se preocupa com o que vai ficar para trás. Vai só dando a enxadada. A técnica progressiva golpe único é a mais recomendada em terreno plano com vegetação rasteira. Um golpe, um passo, um golpe, um passo, de maneira coordenada. Assim nós vamos abrir uma linha estreita, não vamos conseguir abrir uma linha larga, mas ela vai andar muito rápida, né? E essa técnica, conjugada com outras, como o amassamento do material na beirada, né? E a queima de expansão, ela pode ser suficiente para segurar um incêndio que vem num combustível alto como esse. Tá? Então ela vai ser uma técnica que ela vai andar muito rápido, mas vai fazer uma linha de defesa estreita. Se por acaso a gente vê que está ficando suja a linha atrás, que está tendo continuidade de combustível, a gente pode ir variando, porque o combustível varia conforme o terreno. Então, a pessoa que está coordenando essa equipe, ela tem que ficar de olho. Se ficar muito suja a linha atrás, ele pode ir variando. 2 golpes e um passo, 3 golpes e um passo. Por outro lado, se pegar uma área com menos combustível e você vê que o cara que está lá atrás já está batendo a enxada no solo mineral, você pode ir acelerando. 2 passos e um golpe, 3 passos e um golpe. Tá? Mas o clássico da técnica é golpe único, um passo e um golpe. Aqui a gente pode ver que nós temos uma área com bastante combustível. Para 6 enxadas, provavelmente vai ficar um acero sujo atrás. Então nós vamos começar com 3 passos e um golpe. E nós vamos coordenando isso aí para que a gente vá se adaptando conforme vai variando o combustível e a gente tem uma linha segura atrás para começar a trabalhar com ela. Ok? Então, o primeiro vai vir aqui, vai dar 3 golpes e um passo. Entra o segundo. 3 golpes e um passo. Entra o terceiro. O cara que vai na frente, ele não pode se preocupar de deixar combustível atrás, porque está vindo mais gente atrás. Ele vai dar os 3 golpes, vai dar o passo e vai deixar uma quantidade. Mas ele tem que ver que está vindo mais gente atrás que vai fazer essa parte e que tem um coordenador que está cuidando para que essa linha seja bem feita. 2 golpes e um passo. Bora! Bora, gente! Nesta aula, os brigadistas usam as ferramentas manuais para abrir linhas de defesa em meio ao capinzal. Mas é também desse modo que se combate os incêndios em florestas. Vamos ver agora como é feito o combate direto em um incêndio. Observe. Aqui o fogo é extinto com os combatentes atuando junto às chamas. Dependendo do comportamento do fogo, se ele for de baixa intensidade, não tiver uma velocidade muito alta, a gente pode fazer o combate direto do incêndio, que é o quê? Trabalhar imediatamente na margem das chamas. A vantagem é que geralmente é um combate muito rápido e que sacrifica pouca área, mas ele depende muito justamente dos fatores do comportamento. No combate direto, os equipamentos mais utilizados são a bomba costal e os abafadores manuais, uma forma mais rápida de se evitar que o incêndio cresça. Aprenda a usar o abafador. Todo mundo com ele em cima. Aí quando eu disser bate, bate e fica. Pode bater. Fica. Aí eu vou dizer em cima. Bate. Em cima.
bate. Agora, vai levantar em cima, bate e dá um passo para o lado. Bate, em cima, bate, em cima, bate, em cima, bate. Agora eu só vou dizer bate, bate. Bora, com força, apagando fogo, sincronizado. Mais força, no ritmo. Bora, mais rápido. Bora, brigada. Ao fogo, força. Bora. Sobe, bate. 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 Sincronizado, Neider. Bate. Bate. No combate direto, a bomba costal é usada em incêndios de média intensidade para baixar o calor e facilitar a aproximação do brigadista e o uso do abafador. Acompanhe. Para esse exercício, com fogo baixo na frente do abafador, você pode usar o jato mais pulverizado, que você vai usar menos água e vai cobrir uma área maior. E não usa assim. Você faz assim, ó, que a área que você vai atingir é muito maior. Exatamente, vai fazendo um leque com ele pulverizado. Só vai colocar jato se for muito necessário, se o fogo estiver muito intenso e não conseguir chegar próximo, ok? Embaixo! Vamos acertar a batida aí, galera! Parou! O fogo está dominado. As últimas chamas vão sendo extintas. Mas o trabalho não acaba aí. Após o combate, vem a fase seguinte, que é o controle e a extinção do incêndio. O controle nós consideramos quando há uma linha de defesa cercando esse incêndio e já não há mais a possibilidade de propagação. Porém, o fogo ainda está ativo. Nós ainda temos áreas queimando lá dentro e que muitas vezes podem ficar queimando, inclusive dias, dependendo do combustível que tiver. E a gente precisa fazer um trabalho para que esse incêndio não pule esse acero, essa linha de defesa que nós fizemos. E isso é o que nós chamamos da fase de extinção. Ela consiste em determinar uma distância a partir dessa linha e aí apagar todo o foco que tiver nesse local. A gente pode usar pá, enxada, não só água, e se tiver uma árvore, por exemplo, de pé, que estiver queimando, a gente precisa derrubar essa árvore, precisa cavar muitas vezes, porque o fogo pode entrar por baixo para as raízes, então é um trabalho extremamente pesado. E na maioria das vezes as pessoas estão cansadas já do combate de incêndio florestal e acabam deixando essa fase do combate de lado. E isso acaba fazendo que, muitas vezes, o fogo retorne. É muito comum, ao longo de todo o Brasil, que isso aconteça. Os incêndios voltarem várias vezes devido à fase de extinção mal feita. Então é preciso ter muito cuidado e muita atenção com essa fase do combate. Ao final, a fase de desmobilização, que consiste em retornar para o local, levar todas as ferramentas de volta, já fazer a manutenção e deixar naquele local adequado que nós escolhemos lá naquela primeira fase, que era a fase da preparação. Para quê? Caso tenha um novo incêndio florestal na área, todo o material está com a sua manutenção feita, pronto para ser utilizado novamente.